Depois de muitas dúvidas e perguntas, no vídeo de hoje nós vamos falar para vocês qual a diferença entre um Exu da Umbanda e da Quimbanda. Roda a vinheta. Salve! E aí, você tá bem? Antes de começar esse vídeo, essa resenha, você mesmo que está chegando aqui no canal pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal e ative a sineta de notificações para receber todo o nosso conteúdo. Seja você aqui pelo canal do Bate Tambor, ou se você está aqui no canal Pai Ricardo de Ogum, seja muito bem-vindo e aproveita. Siga um canal ao outro, quem está no Bate Tambor, siga o canal do Pai Ricardo, quem está no Pai Ricardo, siga o Bate Tambor, que os dois tem bastante conteúdo bacana e alguns vídeos que são especiais para o canal Pai Ricardo e outros para o canal Bate Tambor. Se você quiser se consultar comigo para entender melhor sua vida espiritual, relacionamento, parte financeira, orixá de coroa, entre outros, através do Búzio, lá embaixo na descrição tem um contato da minha equipe, mas vai passar na tela também em alguns momentos aqui do vídeo. Fechou? Vem comigo. Temática de vídeo bem bacana e bem interessante. As diferenças de Exu na Quimbanda e Exu na Umbanda. E bem rápido e objetivo, eu poderia encerrar esse vídeo dizendo que não existe diferença nenhuma. Mas aí ia ficar aquela pulga atrás da orelha, né? Principalmente para os umbandistas ou para os quimbandeiros, simpatizantes, aqueles que estão acompanhando toda essa evolução religiosa dentro das redes sociais. Mas vamos conversar um pouquinho para entender melhor. Bom, eu não posso dizer aqui para você que o seu tranca-ruas na Umbanda é um e o seu tranca-ruas da Quimbanda é outro. Não, o espírito é o espírito, o ancestral é o ancestral. Se eu estiver na Umbanda com o seu tranca-ruas e se eu for na Quimbanda com o seu tranca-ruas é o mesmo ancestral, o espírito não muda, não é outro, tá? Não muda. Aqui ele é um e lá é outro tranca-ruas. Não, na Umbanda eu incorporo tranca-ruas, mas na Quimbanda é o Exu, sei lá, Marabô. Não, tá? Seu ancestral é seu ancestral. Você na Umbanda, você na Quimbanda, você no Candomblé, você em outro rito, né? É o seu ancestral, é o espírito que te acompanha ali, tá? Então ele não muda. Há diferenças na forma do trabalho, é aí que nós vamos chegar e entender melhor essa questão. Quando eu falo de Umbanda hoje, né, se eu falar de Umbanda ou de Macumba antes de 1900, eu vou falar ali de Macumba carioca, de Cabula, né, eu vou falar de uma religião onde trazia o traço banto dos báculos mais forte, mais potente, uma coisa. Mas aí essa Umbanda que ela surge ali com aquele enraizamento do Zélio e ela vai dando essa continuidade, né? Quando eu falo dessa Umbanda, basicamente eu falo de uma cultura que tem uma raiz católica cristã, uma cultura kardecista e dentro disso daí tem valores. Por que eu cito quando eu falo dessa Umbanda? Porque nem todas as Umbandas seguem dessa forma. Tem Umbanda que dá o culto de almas muito mais livre, do espírito livre, né? Tem Umbanda que tem o dogma católico cristão mais forte, né? Tem Umbanda que tem uma pegada esotérica mais potente. Então são vertentes e visões diferentes, não dá para pôr tudo num mesmo balaio. Nós vamos ter culturas, né? Eu vou ter uma Umbanda Molocô que tem uma visão também diferente, uma Umbanda Angola com culto de almas que também tem uma visão diferente e assim por diante. Primeiro precisamos entender esses detalhes. Então nós vamos ter da Umbanda esses valores católico, cristão e kardecista muito implantado e enraizado. E com isso vai enraizar e engessar também o culto de Exu. Isso é fato. Isso significa que o Exu é outro, é diferente? Não, isso significa que a casa ali, né, a vertente ali de Umbanda, ela acaba dando uma podada e uma boicotada na forma com que Exu trabalha. Muito pode isso, não pode aquilo, não pode falar assim. Aí vem a velha história do tem que doutrinar o Exu. Aí tem aquela história do Exu pagão, Exu coroado, Exu batizado. Se vocês quiserem um vídeo sobre essa temática,
comenta aqui embaixo. Se tiver bastante comentário, eu faço um vídeo só falando dessa parte de Exu batizado, coroado e pagão, né? Então, a gente vai ter essas nomenclaturas e vamos ter valores, e aí Umbanda vai ter um valor que muitas vezes não enxerga o Exu da forma com que ele é, ou com a forma com que ele pode e precisa trabalhar. E aí todo esse dogma, né, esses valores que carregam, acaba engessando a forma do Exu trabalhar, e como eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre alguns Exus que abandonaram a Umbanda. Claro, a gente põe uma temática assim para chamar a atenção, mas são Exus que muitas pessoas falam, ah, esse Exu não baixa mais, ah, esse é raro, esse não vem mais, esse não existe na Umbanda. Por quê? Porque a realidade é que o Exu escolhe trabalhar na Umbanda, como ele escolhe trabalhar na Quimbanda, como ele pode escolher se trabalhar no Candomblé, porque o Exu ele não tem uma religião para ele, né? Ele escolhe trabalhar em certos locais. E aí alguns Exus, olhando o prisma da forma com que algumas casas trabalham, com que pode ou não pode, falar, nem vou lá, eu não vou poder exercer meu trabalho, vão me transformar em quê? Né? O que eu vou virar lá, se eu não poder nem falar, nem demonstrar a minha persona real? Né? Então tem alguns Exus que preferem não estar presentes em alguns ritos, né? Porque eles não têm uma obrigação nenhuma ali dentro daquilo, certo? Algumas casas de Umbanda também ela tem o fator de hierarquia, né? Então tem um guia-chefe, seja um caboclo, seja um preto velho, seja uma linha nordestina, alguns têm o guia-chefe como herê e assim por diante. Raramente tem como guia-chefe um Exu ou uma pombogira, mas também acontece e tem, né, boiadeiro e assim por diante. Então tem uma espécie de ordenança que todos os demais espíritos respondem a uma lei, né, espiritual que aquele espírito-chefe da casa ele coloca e ele implanta, certo? Então aí a gente vai ter como o Exu de certa forma trabalha. Lembrando, novamente, isso depende muito de como quem dirige a casa enxerga o espírito, de forma livre ou de forma contida. Né? A espiritualidade ela é livre, o espírito ele é livre, ele precisa mostrar realmente quem ele é e trabalhar da forma com que ele precisa. Nem todas as casas enxergam dessa forma. Quando eu olho para a Quimbanda, eu vou encontrar, de certa forma, um culto mais aberto, mais livre, né? Sem dogma de catolicismo, sem o dogma da Umbanda, sem o dogma que nós temos dentro do Espiritismo. Então eu vou encontrar ali um culto onde Exu ele é amoral, né? Eu vou ver dentro da Umbanda muita gente falando Exu é espírito de luz, Exu é guardião, né? O quem me protege não guarda. E quando eu olho para dentro da Quimbanda, a gente encontra ali a figura do Exu de forma amoral, onde ele não pesa bem e mal e assim por diante, né? E dessa forma entendendo o Exu como ele é, quem ele é, qual é a natureza dele, né? Qual é a natureza? É um Exu que trabalha diretamente com esgotamento, é um Exu que trabalha diretamente em demandas, em caminho. A natureza do Exu, pura, né? E aí não se doutrina ele, não tenta se pôr cabresto nele, proibir disso ou daquilo, não pode aquilo lá. Então a Quimbanda ela acaba se tornando um culto mais livre dessa forma e a Umbanda um pouco mais enraizada, mais engessada, lembrando que não são todas as casas, não dá para falar pelo gênero geral, dá para falar o que a grande maioria prega ou desenvolve por aí, tá? Então a Quimbanda ela tendo esse culto mais aberto, mais amplo, mais solto, mais livre de certa forma, o Exu ele tem uma liberdade maior. Uma liberdade maior de fala, uma liberdade maior de ação, uma liberdade maior de magia, de feitiço, uma liberdade maior em tudo que ele pode fazer e proporcionar para aquela casa e para aquelas pessoas que estão ali. Então, o espírito é o mesmo, a liberdade, de certa forma, é diferente. Por isso que na Quimbanda a gente continua encontrando todos os espíritos ou os Exus, né, que muita gente considera antigos ou extintos ou raros, na Quimbanda eles estão lá com um trânsito extremamente livre e tranquilo. Por quê? Porque eles entendem que lá eles podem ser realmente o que eles são e quem eles são, certo?
Um exemplo grande disso é eu não toco quimbanda, mas na minha casa o culto de almas, o culto de ancestralidade, ele é um culto livre, sem dogmas, sem amarras, dentro da linha africana, dentro da linha dos Exus, das pombogiras. Então a gente continua tendo o culto a muitos Exus que vocês muitas vezes consideram raro, ou que me mandam mensagem, eu nunca vi sobre esse Exu, ou nunca falaram dele, parece que não aparece mais, e a gente continua tendo o culto deles bem aberto, bem expandido dentro de casa, exatamente pelo fator de ter esse fator de espiritualidade livre, né, sem as amarras que nós temos, né, dentro de algumas liturgias ou algumas doutrinas que trazem por aí na macumba hoje em dia. Eu trago aquilo que eu aprendi há muito tempo atrás e o que os meus ancestrais vêm cada vez mais passando, né, e colocando ali como fundamento dentro do nosso chão, e dessa forma a gente vai vivendo e vai tendo bastante resposta positiva em cima de tudo isso. E é isso aí, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Comenta aqui quem é o Exu que você trabalha e comenta também se você quer o vídeo falando sobre o Exu coroado, o Exu batizado, o Exu pagão e assim por diante, que a gente traz esse desdobramento aqui para vocês entenderem exatamente o que eu falei nessa parte do vídeo. Fechou? Ó, beijo para vocês, curte, comenta, compartilha com a galera e não esquece de se inscrever. Fechou? Até a próxima. E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.